como é aquela jaxabenária que dê bastante folha, o nome dela, inclusive, é referência à quantidade de folhas dela, que eu encontrei na Praia do Barco. Desculpe, eu não... Aquela benária que tem bastante folha, que é encontrada em mata fechada. Lá na Praia do Barco eu encontrei uma vez embaixo de uma árvore lá. É a única que é encontrada dentro do mato. E a josefense. Mas essa aí agora não consigo lembrar. Esqueci também. Daqui a pouco vem, é muita coisa. Eu ver se ela não está aqui na outra foto. Não. Essa é a josefense, tá? Essa aqui o pessoal conhece porque ela tem vegetal estriado, a folhinha riscada de verde claro e verde escuro. Então essa é mais conhecida. Também é bem alta. Então, essas são as abenárias, repito, são 40 espécies dentro do nosso estado. Pouco cultivadas pela dificuldade de cultivo e porque não tem muito atrativo ornamental. Quando se fala em atrativo ornamental, a gente fala disso aqui, na verdade, né? Aqui que veio toda a questão da confusão nomenclatural, eu mesmo daqui a pouco vou falar Lélia em vez de Catleia, não se preocupem, é assim que funciona, a gente tem que se adaptar às coisas. As 4 espécies mais representativas do nosso estado, eu diria que são essas 4 aí. Braçávola tuberculata, Catleia tigrina, ou Leopoldi, Catleia intermédia e Catleia purpurata ou Lélia purpurata. Todas elas, à exceção da Leopoldi, as 2 primeiras, a Braçávola e a intermédia, têm floração nessa época, está cheio de plantas na exposição, vocês puderam ver. A Leopoldi é no verão e a purpurata também, mas restrita ao começo do verão e fim da primavera. Tá? Ornamentalmente falando, são as 4 espécies mais importantes do nosso estado. Por quê? Porque além de cultivadas individualmente, elas também serviram para muitos híbridos, envolvendo outras espécies de Leline, como Encíclia, como Epidendrum e outras. E elas entre si, sabidamente, têm híbridos naturais, que depois foram feitos também em laboratório pelo homem, mas na natureza se encontrou híbrido entre purpurata e Leopoldi, entre Leopoldi e intermédia, entre purpurata e intermédia, e entre Leopoldi e Braçávola. Eu desconheço híbrido entre Braçávola tuberculata e Lélia purpurata. Maluf, não sei se sabe de alguma vez ter sido encontrada na natureza tuberculata com purpurata. Acho que não. Eu acho que não, né? Feito sim, exatamente. Agora, na natureza, ao contrário das outras, esse cruzamento nunca foi encontrado. E aí os cruzamentos variam, né? Traz característica de uma ou de outra espécie, um colorido diferente, porque às vezes pode ser uma Leopoldi de uma certa cor, com uma intermédia de outra cor, então vai ser um cruzamento diferente do que vai se encontrar se forem cores diferentes das 2 espécies. E isso é que o pessoal faz em laboratório, criando formas e coloridos muito bonitos às vezes. Tem aqui na exposição uma intermédia com Braçávola do rapaz, como é o nome dele lá de Taquara, lá. Ele é da comissão de julgamento, esqueço o nome dele agora. Está exposta lá, praticamente uma Braçávola riscadinha com um vermelho da intermédia nas pétalas e no labelo. Muito bacana. Tá? Um híbrido de intermédia com Braçávola. Aqui o que acontece? Esse aqui é o exemplo que a gente tem no caso da Brassocatleia litoralis, que é o cruzamento da Braçávola tuberculata com a Catleia Leopoldi ou tigrina, que o pessoal aqui no estado chama de Brassocatleia tramandaí, só que esse nome nunca foi registrado. Só veio a ser registrado na década passada pelo Marcos Campassi com o nome de Brassocatleia litoralis, que é esse cruzamento. Veio uma abelhinha, outro bichinho lá, ou da Leopoldi para Braçávola, ou da Braçávola para Leopoldi, e resultou naquela planta ali, que é um cruzamento de mato. Tá? Essa planta aqui é uma tramandaí ou litoralis de mato, não, essa não foi feita pelo homem. Esse colorido dizem que nunca se conseguiu encontrar nos cruzamentos artificiais, esse cruzamento natural aqui. Não sei. Aqui algumas fotos dessas plantas no mato. Tá? Nós estamos falando das orquídeas gaúchas, então a gente vai retratar elas no habitat, que é como a gente encontra elas na natureza. Aqui a intermédia, uma foto ali na região de Capão da Canoa. Aqui na mesma região, bem como ela gosta, junto com bromélias, né, florescendo em setembro. Aqui também, na praia, uma outra enrolante, a outra lá não lembro onde foi. Aqui na região de Arroio do Sal, essa árvore lamentavelmente não existe mais, veio tudo abaixo, com bromélias intermédias e purpuratas, que também tinha lá, lamentavelmente,
Desculpe que às vezes a voz sai pelo microfone, às vezes não vai. Essa árvore era um espetáculo, ela tinha tanto intermédia quanto purpurata e acabou caindo com o tempo. Aqui na mesma região, intermédia. Aqui a purpurata, tá? Aqui já não é no mesmo local, isso aqui é um pouco mais para dentro do estado, ali perto de Santo Antônio da Patrulha. Purpuratas no habitat, a pleno sol. Esse local aqui, ela pega todo o sol do meio-dia até o fim da tarde, é o sol direto, está no paredão. Ou seja, ela está numa forma que não é epífita, que ela está numa forma rupícola, vivendo na rocha. Mesmo local, junto com uma Acianthera glumácea. Mesma foto, um pouco mais distante, para ver como ela está a pleno sol ali, sem qualquer condição de sombreamento, exceto em algum momento que alguma árvore possa conseguir a passagem rápida de uma sombra. Aqui a Leopoldo, ou tigrina, lá na região de Zona Sul de Porto Alegre, deve ter umas 10 espécies floridas ali. Ali tem uma, duas, aqui tem outra, aqui embaixo tem outra, então tem várias, tá? Algumas na foto nem registrou. Isso é uma figueira lá na Zona Sul. Aqui na mesma região, aqui vocês podem ver que tem dois coloridos diferentes. Uma um pouco mais caramelo, acobreada lá nas peças, e aqui um pouco mais avermelhada. Duas Leopoldo em beira de estrada, ali na Zona Sul de Porto Alegre também. Aqui é uma Braçávola tuberculata. Eu particularmente acho que esse ninho aí foi a toceira de Braçávola mais bonita que eu já encontrei. Entre Capão da Canoa e Osório. Uma figueira. Tá? Não dá nem para contar o número de flores, né? Está lá até hoje, felizmente, espero que ninguém descubra. Até porque ela está bem escondida. Essa aqui já é um pouco diferente, para mostrar uma outra forma de crescimento da Braçávola, que é totalmente pendente. Lá atrás é o morro da Borússia. Tá? A silhueta mais escura é o morro. E essa aqui é um galho e ela está totalmente pendente e florindo assim. Ou seja, a umidade escorre pelo tronco e escorre folha abaixo e vê essa floração. Isso aí é uma foto já de alguns anos. Outra planta muito conhecida, e essa sim mais cultivada do que outras espécies terrestres, porque ela tem muita variação de colorido, é o Epidendro fulgens, que tem uma gama de cores que já resultou em vários artigos, aí, inclusive a gente publicou já 2 vezes, comentando que vai do amarelo até o praticamente totalmente laranja, né? E já tem também planta trilabelo encontrada, que é 2 variações típicas do colorido. O colorido tipo, que é aquele laranja com labelo amarelo, e aqui totalmente amarelo. Encontrados no mesmo habitat, até com certa facilidade. Aqui, uma planta que o Jacques encontrou há alguns anos, o Jacques e a Eloá, ou só a Eloá, não sei quem viu primeiro. Mas é uma planta espetacular, porque ela não chega a ser trilabelo, mas ela tem um flameado nas pétalas que é impressionante, principalmente vendo pessoalmente. A foto aqui não registra a beleza real dessa flor, porque junta assim 10, 12 flores com esse colorido, vira um verdadeiro buquê, às vezes é muito bonito mesmo, mas não chega a ser trilabelo, tá? O trilabelo acho que nem tem foto aqui, acho que eu não botei, não, fica para uma próxima. Aqui mais 2 espécies, mas que já não estão mais em epidendro, ou estão em eu não sei mais, o Amblostoma tridactyla, ou Epidendro tridactylum, e o Lanium avícola, ou Epidendro avícola. As 2 tem aqui no estado. Tá? Plantas pequenas, florzinhas de um pouco mais de 1 centímetro. Aqui sim eu chamaria o Lanium de microorquídea. O Amblostoma não sei, porque o vegetal é muito grande para mim. Não sei. É aí que está a questão dos critérios. Encíclia, muita gente conhece, muita gente cultiva. Nós temos 3 aqui no estado. Encíclia patens, Encíclia oncidiоides e Encíclia pauciflora. Ali estão 2 delas. A patens, que é mais comum, e a oncidiоides, que é mais difícil de achar, a gente nunca achou no mato, e que é uma flor maior e um pouco mais ornamental. A patens, as que a gente localizou, fica lá no litoral norte do estado, uma população bem pequena, num lugar bem restrito. Aqui as 2 antigas sofronites, doa quem doer, né? Hoje Cattleya. A sofronites coccínea, quem sabe, passando por um novo nome daqui a algum tempo, se for realmente confirmado que a nossa é diferente da lá de cima. Eu não sei, sinceramente não sei. E a Sophronites cernua, ou Cattleya cernua, a coccínea de serra, difícil cultivo fora do habitat, ou
ao menos fora da região serrana, e a serna já em altitude mais baixa, com um cultivo um pouco mais fácil. Até pela a forma do vegetal, ela tem folhas mais coriáceas, habita numa região com menor incidência da umidade relativa do ar, então torna o cultivo um pouco mais fácil. Aqui a Cattleya coccínea ou Sophonitis coccínea, aquele acento lá não existe, desculpa, o corretor que fez. Outra questão, parabéns à exposição de gramado, que escreve intermédia sem acento. Tá? Estou numa campanha para que o pessoal se dê conta que no latim não existe acento, e intermédio muito menos. Então aquele Cattleya coccínea eu vou ter que alterar porque não tem acento agudo. Ela está aqui no habitat, as 4 fotos na região de Cambará e São Francisco, exatamente como ela gosta. Veja a umidade reproduzida na quantidade de líquens que tem nas árvores. Tá? Isso é típico de um ar muito puro e muita umidade. A flor chega a estar molhada, uma delas. E é assim que ela se dá bem no habitat. Tá? Ela às vezes é um pouco mais alaranjada, mas geralmente, no mais das vezes, é bem vermelha. Aqui uma outra planta que o pessoal gosta muito, mas a gente vê menos nas exposições, que é a Isabellia pulchella. A Isabellia tem 3 espécies e nós temos 2 no Rio Grande do Sul. Sempre falando da subtribo Leline. Isso aqui também está no grupo das lélias. Tá? Essa é a pulchella, com 3 das suas variações de cor que a gente conhece. A branca ainda é muito disputada pelos colecionadores. A totalmente... não sei que cor que é isso aí. Púrpura, cor de intermédia, entre aspas, é mais comum. E a outra é um misto ali, meio flameado, labelo bem interessante, uma planta do Júlio Pila. Acho que essa planta não existe mais, segundo conversei com ele. Aqui a outra, Isabellia, planta da mesma família, só que a violácea, Isabellia violácea, a gente não conseguiu encontrar. Já encontrou no habitat, Jacques? Eu nunca vi essa a gente não conseguiu encontrar, mas consta a ocorrência no Rio Grande do Sul. Alguém já conseguiu? Não sei. Por favor, seria interessante um registro no habitat, a gente não tem ainda. Muito bonita essa planta. O pessoal já encontrou uma variedade alba no centro do país e vendida a preço de ouro. Essa é muito comum, Isóqueros lineares, floresce agora nessa época. Acho que tem aqui para vender, não vi exposta, mas eu vi à venda. Geralmente em beira de rio, em água corrente, forma essas toceiras, às vezes com dezenas de plantas reunidas no tronco. A flor nem sempre abre, tá? Ali elas estão abertas, mas muitas vezes elas se autopolinizam sem abrir totalmente. Tem algumas mais escuras, outras mais claras e tem algumas brancas. Mudamos então, aqui a subtribo Lycastini. Aqui nós temos apenas um Chilobium. Até hoje a gente não sabe qual é esse Chilobium das fotos, mas é para ser uma planta aqui do RS. Tá? Não sei se esse é o Squalens ou qual. Chilobium é característico isso, ele dá inflorescência no pé do bulbo pendente. É outra planta típica da região da Porta de Torres, com essas folhas meio moles, essa é folha grande, vegetal escuro, como as bifrenária, como a gôngora e aquelas plantas que a gente encontra apenas naquela região. Voltamos a uma subtribo terrestre, onde nós temos a Malaxis e as lipares, que é a Malaxidine, também bastante conhecida. Essa aqui muito fácil de cultivo, que faz com que apareça inclusive em exposições às vezes. É uma planta de mata fechada, mas que ocorre não só na Mata Atlântica propriamente dita, mas também no litoral. Tá? Ela como eu disse, um cultivo dela é mais tranquilo, então o pessoal às vezes cultiva em casa. Essa é um pouco mais difícil o cultivo, mas também a gente encontra em coleções às vezes. São 2 espécies que nós temos aqui, tem mais, acho que 2, se eu não me engano, que a gente não conseguiu registrar ainda. Diferenças muito sutis. Vejo ali que o labelo é que é usado para a separação das plantas. Enquanto uma tem o labelo escavado, o que dá o nome de Malaxis escavata, a outra tem o labelo liso, que é a Malaxis spartone. Mas em vegetal e em forma da inflorescência são muito parecidos. Maxilária, talvez também uma das mais conhecidas subtribos, muita gente cultiva, tem uma coisa mais ornamental envolvendo as flores, o pessoal gosta, né? Então, a gente encontra com mais facilidade nas coleções. Muitas vezes com identificação em dúvida ou errada. Por quê? Porque tem flores muito parecidas que a gente tem que considerar detalhes, às vezes, que não passam
pelo olho comum. Tem que atentar para a forma do vegetal, tem que atentar até para o perfume dela, se tem, se não tem, qual é a época que floresce, onde é que foi encontrada, a quantidade de flores, a altura da flor. Tudo isso tem que entrar em consideração até que se chegue à definição final da espécie. Tá? Nós temos aí, aqui estão 4, e tem mais 2 nessa parte que hoje é Brasiliorchis. Nós estamos falando de maxilários, mas esse é um dos gêneros que surgiram dentro de maxilário. O outro gênero é Christensonella. Nós temos, acho que, 12 espécies. Essa aqui é uma das mais conhecidas, a Christensonella ferdinandiana, sempre com muita variação de colorido. Aqui também muita confusão de nomenclatura, tá? Essas plantas hoje estão reunidas no nome Neoviede, que antes era o nome de outra Christensonella. São plantas que tem aqui na exposição, muito comuns aqui na região, tá? Porque elas vegetam no araucarieto, mas que teve sempre muita discussão quanto ao nome. Em primeiro lugar, porque elas têm vegetais um pouco diferentes entre si, o que fez com que uma fosse chamada de juergense e outra cognioxiana, mas hoje são a mesma. Bem conhecida, a flor escura, alguns até chamam de orquídea negra, embora não seja exatamente negra. Mais 2 Christensonellas, 2 bastante pequenas, flor de pouco mais de 1 centímetro, ou até menos, no caso da vernicosa, que também é conhecida como Viterini-flora. Aqui a púmila e a vernicosa. Tá? O vegetal é um pouco diferente, mas a flor, tirando a cor, dá um pouco mais de similitude, à exceção da ponta do labelo. Ali que vejo que os 2 labelos são bem diferentes. Um é pontudo e o outro tem uma reentrância. Outra planta que alguns têm em cultivo, mas que é maxilária, mas que está num terceiro gênero, né? Nem Christensonella, nem Brasiliorchis, e a Heterotaxis brasiliensis. Tá? Essa é uma planta que pode ter um vegetal do tamanho de uma purpurata, mas a flor é muito pequena, comparando ao vegetal. Muitas vezes a gente nem vê que ela está florida, porque passa batida, a flor está escondida do outro lado do vaso e ela nunca sai acima do tamanho do vegetal. Os Oncidium, aí vou tomar uma água, porque agora tem bastante conversa. Se está indo muito rápido, pessoal, por favor, só comentem. Os Oncidium são, talvez, tirando as lélias, são as plantas mais cultivadas pelos orquidófilos gaúchos. Porque vai desde a tradicional chuva de ouro, né, que esse nome, na verdade, é dado para uma série de espécies, para plantas menores e mais difíceis, como as batistônias e outros gêneros. Aqui, nas 2 fotos, é a Copensia bifolia, antigo Oncidium bifolium, hoje Gomesa bifolia. Tá? Aqui uma outra planta muito conhecida, o Oncidium pretestum, ou Enderianum, que passou para o gênero Brasilidium e hoje também está em Gomesa. Aqui ela está no habitat, na região de Capão da Canoa, uma planta que a gente acompanhou por dias, desde que a gente descobriu ela em Botão. Acho que levou uns 2 meses indo quase semanalmente no lugar para ver que hora que ia abrir essa floração, e abriu aquilo ali, 83 flores. Tá? Um negócio espetacular, que em cultivo é muito difícil de ver. Essa planta floresce em fevereiro e março. Aqui a mesma espécie, Brasilidium pretestum, numa outra situação. Essa planta aqui, na verdade, ela foi encontrada mais ou menos aqui assim, nesses matos, da outra foto. Tá? Aqui nós estamos no Morro de Chimarrão, a 400 metros de altitude, 300 talvez, com a lagoa Itapeva se abrindo aqui embaixo, e a mesma planta voltada para o mar aqui, pegando sol direto. Enquanto a outra estava numa árvore, pegando sol, o sol da manhã, essa árvore está virada para o mar, e com essa quantidade de flores. Tá? E aqui a mesma espécie numa outra situação, inclusive com cápsulas ali, polinizada devidamente pelo seu polinizador. Essa é uma das plantas mais bonitas do Rio Grande do Sul, para mim, o Oncidium ou Brasilidium pretestum. Essa aqui é do mesmo lugar, eu fiz a foto, eu fui com a Luciana e o irmão dela uma vez nesse lugar, quando fizemos essa aqui. Isso aqui é um pouco adiante, isso aqui pessoal que talvez não conheçam por esse ângulo, mas isso aqui quem passa na 101 em direção a Torres, vê ali, eu acho que é o Rio Três Forquilhas, aquela série de figueiras enfileiradas ali, um pouquinho antes de chegar não é Terra de Areia, já passou a Terra de Areia, a próxima, Três Cachoeiras. Tá? Isso a gente vê assim, eu sempre tinha muita vontade de andar ali embaixo, nunca consegui, mas eu consegui ver de cima nesse dia, ali a Lagoa Itapeva ali atrás. Tá? Olha, parecem figueiras plantadas, assim, impressionante a fileira delas.
Aqui é a mesma planta de antes, agora um close da floração. Veja que até é uma planta que alguns vão dizer, é boa de pétala, é boa de pétala. Para mim pouco importa, tá? O que importa é que ela é linda. Essa aqui também é, entre aspas, boa de pétala, mas é uma outra planta. Depois de muita confusão, a gente acabou acreditando que se trate do Brasilidium imperatoris maximiliani. Chamamos de Brasilidium gardneri durante um tempo e depois adotamos esse nome. Por quê? Porque essa planta a gente só conseguiu encontrar num lugar até hoje, depois apareceu até à venda em exposições. E a gente teve muita dificuldade em saber que Oncidium era esse, tá? Porque não tinha registro dessa espécie, e nem mesmo do Gardneri, para o estado. E isso é uma população muito restrita numa zona de altitude, de mais ou menos 1.100, 1.200 metros. E o Jacques encontrou primeiro, depois foi lá e me mostrou. E foi muito gratificante, porque foi uma novidade. Essa planta nunca tinha sido encontrada e nem descrita para o estado. E quem entende de Oncidium, especialistas lá do centro do país, acham que é realmente o Imperatoris maximiliani, que tem uma série de variações. Aqui está ele de novo, vejam a quantidade de flores, novamente. E ele tem alguns mais claros, eu não tenho a foto aqui, mas às vezes é bem mais amarelo do que esse marrom aí das pétalas, tá? Que dá então um aspecto ornamental bem interessante. Uma planta de flor grande. Uma das boas descobertas que a gente fez nesse período. As batistônias, que o pessoal chama de charutinho, né? Muitas vezes acham que é rio-grandense, ou que é cornígeno, ou que é fimbriatum. Fimbriatum e cornígeno hoje são uma espécie só, e rio-grandense é outra. Às vezes aparecem versões trilabelo, como essa aí, vejam que as pétalas estão imitando as calosidades do labelo, inclusive na forma aqui da pétala. Isso aqui normalmente não existe, né? É a imitação dos lobos laterais do labelo. E as calosidades imitando aqui, ó. Isso é mais raro, mas acontece. Eu acho que eu tenho aqui uma outra coisa. Aqui, ó. Aqui são as três. A rio-grandense, que é aquela que eu mostrei antes, agora sem a questão do trilabelo. A cornígena e essa aqui, a albinói, que é muito confundida com ela. Nós mesmos no site, durante muito tempo, tínhamos as duas como a mesma, mas são plantas diferentes, inclusive quanto ao habitat. Essa planta aqui é da região serrana e a outra é de altitude menor. Então, essas são as três batistônias mais difíceis da gente classificar, porque o labelo é que explica as diferenças entre elas. Tá? Voltando aqui, então. Os Valatiglossum, que muita gente conhece, muita gente chama de Ciliatum. Hoje o Ciliatum sinonimizou essas espécies, mas eu acho que ainda é outra espécie que não ocorre aqui, mas está tudo sinonimizado. E essas duas plantas que durante muito tempo a gente achou que fossem duas espécies, e trata ainda como duas espécies, ela pode ser que seja uma só, tá? Com apenas a diferença das pétalas. Aqui, totalmente amarelas e mais largas, e lá totalmente marrom. Porque o labelo é igual nas duas. E em considerando o labelo igual nas duas, é possível que seja realmente a mesma. Até porque dividem o mesmo habitat, a mesma árvore e até o mesmo galho, muitas vezes. Essa aqui é uma outra espécie do mesmo gênero. O nome Longipes também não é mais válido. Nós estávamos vendo essa semana ainda. É uniflorum, né? Valatiglossum uniflorum, que é uma planta descrita lá do centro do país, que abrangeu o Longipes, o regente e esse uniflorum, que por ter sido descrito antes dos outros, deu o nome para a espécie. Então, o nome Longipes hoje é sinônimo. Essa tem aí na exposição também. Aqui das três espécies que eu falei, diversas variações de colorido e forma. Aqui a explicação por que eu acho que pode ser a mesma espécie, porque o labelo é igual, não tem diferença. Isso aqui é uma espécie, isso aqui é outra. Com esse labelo, com essa semelhança, o fato de que o vegetal é exatamente igual e que esses vegetais são encontrados às vezes na mesma árvore, é muito possível que sejam uma mesma espécie com uma variação apenas das pétalas. O Catarino, em 2008 ou 2009, o Eduardo Catarino deu palestra aqui em Gramado, talvez no 3º ou 4º encontro orquidófilo. E comentou já que achava que isso aqui podia ser até uma espécie de um pseudo-trilabelismo, tá? Em função da forma dessa pétala. Eu acho que ele não descartou essa teoria ainda. É possível que seja uma espécie de trilabelismo
dentro dessa espécie. Não sei, até tem que conversar com ele em outra oportunidade. Aqui o Longips, que agora é uniflorum. 3 diferentes coloridos. Esse aqui totalmente amarelo, que alguns chamam de albino, outros chamam de albo. Eu não chamo, eu só chamo de Alatiglossum longips e pronto. A cor o dono dá. Botanicamente não se tem mais a nominação das espécies com a cor. Ela é um Alatiglossum uniflorum, ou Gomesa uniflora no caso, né? Independente da cor. As 3 são a mesma espécie. Esse é o Ciliatum, que esse sim eu acho que é diferente dos outros, porque ele tem o labelo com os lobos sempre maiores e uma flor mais arredondada. Mas esse que não ocorre no Rio Grande do Sul, está sinonimizado aos outros 2, o Crisopteranto e o Micropógon. Então o que está acontecendo? Nós temos 3 aqui, 2 ocorrem no Rio Grande do Sul, uma não. Só que hoje estão todas reunidas em um gênero, uma espécie só, que é o Ciliatum. Aqui as batistônias que nós já vimos. Aqui uma planta que o pessoal aqui da Serra conhece bem, está começando a floração agora, a partir do meio da primavera. Também dá muita discussão. Uns chamam de concolor, eu sempre chamei de Otones. Ajudei na descrição como Otones em 2011. Mas hoje está tudo como Gomesa concolor. Ele e o concolor lá do centro do país. Para mim, aqui é o Otones, lá é o concolor. Por quê? Porque tem algumas diferenças básicas nas flores. Essa planta aqui nunca foi encontrada no Rio Grande do Sul. Não com essas pétalas abertas, não com essa coluna menor, tá? E essa aqui tem a coluna muito maior. As pétalas sempre fechadas, voltadas para frente. Isso é típico encontrar essa forma aqui. O que indica que um polinizador que usa uma coluna dessas com essa forma, não vai ser o mesmo polinizador que usa esse tipo de coluna aqui. Que também é um indício de que pode ser, e que para mim são 2 espécies. Tá? Além da cavidade do estigma, que aqui a gente não consegue ver. Mas no Otones, o estigma, que é o órgão sexual feminino, é alongado, e nesse aqui ele tem forma obovada, é mais oval. Não sei, a ciência um dia vai pegar as 2, vai examinar o DNA e tudo mais para ver. Mas para mim são 2, eu sigo tratando o Otones como separado, embora na lista da flora do Brasil já sejam uma espécie só.